Olá, estamos aqui no Biologia em Rede entre Biólogos. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Mitsu. Se eu falei errado, você me corrige. Tá certinho. O Rafael é biólogo, ele trabalha no projeto DACNIS, em Ubatuba, na Mata Atlântica. E nas conversas, hoje vai passar um pouco, explorar um pouquinho da Mata Atlântica, ele vai falar um pouco do projeto, das atividades de ensino e pesquisa que são desenvolvidas lá. E espero que vocês aproveitem para conhecer um pouco sobre a Mata Atlântica, que é uma região que está um pouco distante da nossa realidade. Conheço o Rafael, por acaso, lá no Pantanal, nós trombamos, ele é biólogo formado pela Universidade Federal de Alpenas, e em uma das atividades de campo deles, estavam passando por lá, fui convidado por acompanhar a turma da biologia. Melhor Desde viagem de então, campo, inclusive, hein? ó, então, foi sem privilégio aí, ó, de ter ouvido as palavras do Rafael. Conhecer o Pantanal foi uma das melhores viagens de campo dele. Total. Então, Rafael, novamente agradeço esse tempo que você arrumou na sua agenda. Gostaria que depois você agradecesse pessoalmente também o pessoal do projeto que autorizou você participar para vir falar um pouco do trabalho de vocês. E acho que os alunos vão aproveitar bastante essa nossa conversa de hoje. Show. Valeu, Belém, pelo convite, né? Eu acho que é sempre legal as pessoas conhecerem sobre a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados que a gente tem. É, ela tá com menos de 13% da cobertura original dela, né? Antes ela ligava o país de norte a sul e por 17 estados. Agora ela está só concentrada, está mais concentrada, né, na parte litorânea, e assim está cada vez mais ameaçada, com principalmente desmatamento, ocupação ilegal. Agora você está vendo que tá sendo as restrições a ela estão sendo relaxadas, né? Então é um bioma que vale a pena conhecer e vale a pena proteger também, que é muito importante. E o legal é que, assim, que o único bioma que cresceu um pouco em área foi a Mata Atlântica, né? Todos os outros vêm reduzindo e nos últimos anos teve um acréscimo, lógico, pequeno, mas ele Pequeno. pelo menos parou de reduzir e cresceu um pouquinho graças a algumas estratégias de conservação e recuperação de áreas, né? Sim, E eu acho que, assim, o papel do projeto de vocês entra um pouquinho nessa contribuição de ter feito aumentar uma pequena fração da área total da Mata Atlântica que é conservada no litoral sim. brasileiro. Então, o nosso projeto ele fica em Ubatuba, né? E lá a gente tem uma área de Mata Atlântica, de baixada, de pouco mais de 160 hectares. E, então, assim, é uma área considerável até, né? Para se proteger. E o que a gente faz lá a gente se baseia mais na história natural. Que é isso? É a gente tentar entender como a fauna se comporta no ambiente, só que mais através da observação. Não tão, a gente não parte muito para experimentos, né? A gente parte mais para observação mesmo. Por quê? A gente faz um monitoramento diário. Então, antes da pandemia, nós íamos todos os dias para essa área, e tem algumas trilhas por essa área. A gente percorre essas trilhas fazendo levantamento de fauna, observando o comportamento. E assim, por a gente ir o ano inteiro, por ter uma noção de como essa dinâmica de populações, como ela varia ao longo do ano, a gente consegue ter uma ideia muito mais concreta do que realmente está acontecendo. Então a gente consegue ter uma ideia do ano passado para esse, teve uma atividade, a gente sentiu uma atividade bem menor de bicho no meio do mato. Então a gente tá mais, como a gente está lá, a gente consegue saber assim mesmo o que está acontecendo. Eu acho extremamente incrível esse trabalho que vocês fazem no projeto Dacnis. Dacnis é um gênero, né, de Traupide, se não me engano, é Isso é saíra, né? isso que deu nome para o projeto é o Dacnis caiana, que é o saí azul.
Então, tem muito aí na região, né? Eu costumo É frequentar pardal, que nem sair das sete Ubatuba. cores. Então, eu costumo ir, às vezes, passar as férias em Ubatuba, assim, você vê muito na praia. E para quem não é da região, que não está acostumado a ver aquele pássaro todo colorido, fica, né, bobo. Fica Fala, nossa, assim, que coisa linda, né? muita E gente. realmente parece pardal. Tem os puleirinhos, que provavelmente são os comedouros que vocês colocam, que a gente vai Sim. chegar a falar sobre isso. Fica lotado, cheio. Nossa, cheio. E, e acho que essa área da biologia a gente acabou perdendo um pouco a atuação, igual você falou, não faz experimentação, né? Que a maior parte hoje em dia vai desenvolver um experimento, mas a gente perdeu muito, acho, de não ter a história natural registrada nos trópicos. A gente Sim. começou a pensar em moldes de estratégias de conservação vindo de países como os Estados Unidos, Europa, onde lá eles já conhecem primeiro, conhecem todo mundo e conhecem tudo que os bichos fazem, né? O que comem, onde moram, com quem interage. E a gente está num país mega diverso, que tem uma biodiversidade que não foi nem mensurada ainda, a gente não sabe nem quem são as espécies, e as espécies que nós sabemos o nome, que já foi descrito, a gente não conhece quase nada da biologia. Então, assim, essa parte da história natural de escrever, parar e olhar, que nesse mundo conturbado que a gente vive, ligado no 220, né, acho que tem que fazer até não sei, depois você pode até falar um pouquinho disso, na hora que você chegou para trabalhar, você deve ter sentido assim, ó, tem que parar e ficar olhando, né, devia ser um outro, eu acho extremamente interessante essas atividades de desenvolver trabalhos voltados para a história natural. Eu tenho tentado direcionar um pouco meus trabalhos também, apesar de ser ecólogo e pensar em experimento, fazer megas coletas para encontrar padrões, mas assim, começando a mudar um pouco meu foco, desacelerar e falar, ó, eu ficar um dia inteiro parado olhando um bicho para ver o que ele faz, porque eu não sei o que ele faz. Principalmente os bichos que eu trabalho, eu não sei realmente. Eu sei malemar quem é a espécie, mas não tenho Uhum. conhecimento da história natural. Então acho que. E vocês não trabalham daí só com aves, né? O nome é Dacnes, mas vocês trabalham com a fauna como um todo, né? Vertebrados da forma geral, principalmente, né? Sim, sim, nós trabalhamos com tudo, o monitoramento é de tudo que respira, a gente está tentando monitorar. Isso que você falou da história natural que vem se perdendo, eu li uma matéria um tempo atrás, fizeram um levantamento lá nas universidades dos Estados Unidos e os cursos de biologia, as matérias que exigiam um conhecimento de história natural nos cursos de biologia representavam, tipo, menos de 5%, sabe? Então, é uma coisa que tá se perdendo mesmo. Óbvio, não, ninguém está negando a importância de modelagem, de experimentações, isso é uma coisa importantíssima. Mas, assim, para você fazer uma análise estatística, fazer uma modelagem concreta, assim, sólida, a sua base de dados precisa ser sólida também, né? Então, se você for lá no mato coletar os dados de qualquer jeito, a sua análise vai sair de qualquer jeito. E acho que a história natural é isso, é a observação, você observando, você consegue entender melhor, né, o que o bicho está fazendo, por que ele está comendo aquilo, por que ele está fazendo um ninho ali. E a gente trabalha, como você falou, a gente tem trabalhado com tudo. Nosso foco é mais, assim, na real, mamíferos, a gente faz o levantamento através de câmeras trap, né? Que a gente ainda não nos especializamos em mastozoologia. Mas o nosso forte, assim, é aves e herpeto. É o que a gente mais procura entender. Bacana. E, enfim, dentro do escopo dos projetos que vocês vêm desenvolvendo por aí, o que vocês têm encontrado? Quais são os principais projetos em desenvolvimento agora? Ou aqueles que marcaram a história do projeto Darkness? E se quiser até contar um pouquinho uma breve história do projeto, também do Sim. projeto Darkness, quando foi criado, eu acho que é interessante. Uhum. Então, o projeto ele já tem 7 anos, se eu não me engano, é por aí, 7 a 10 anos. E ele foi criado assim por uma pessoa que se apaixonou pela diversidade da Mata Atlântica. Ela viu a importância, conseguiu ver a importância desse bioma e decidiu que queria fazer alguma coisa a respeito. Eu queria entender mais sobre isso, por que
que está tão ameaçado, das coisas que ainda tem no mato, o que a gente pode entender mais, o que a gente pode fazer para entender e lutar contra isso, né? E uma das principais linhas é a pesquisa. Então, a ideia é todo o conhecimento que a gente obtém indo para o mato todo dia é tornar isso público. Então, tudo que a gente vê, que a gente acha relevante para a ciência, para o conhecimento em geral, nós publicamos. É como se a gente desse o subsídio para projetos de conservação maiores, né? Porque você só consegue conservar o que você conhece bem. Então, a linha é bem essa. Nós temos, como pesquisa, um dos principais pilares. Eu vou colocar a tela aqui para mostrar um pouquinho do que a gente já fez. Então, esse aqui foi o primeira nota científica que eu publiquei depois que comecei a trabalhar aqui. E é foi um indivíduo de vira-folha de peito vermelho, que é uma espécie bem rara aqui da Mata Atlântica. Essa aqui, ela é bastante rara. E o que aconteceu? Nós fazemos trilhas noturnas também, né? E em uma dessas trilhas noturnas, nós começamos a perceber que esse indivíduo aqui, ele estava sempre dormindo exatamente no mesmo ponto. Exatamente no mesmo ponto. Tanto que dá para ver aí que está até meio gasto aqui, né? Nesse barranco. E nós começamos a acompanhar, né? Toda noturna a gente ia checar se ele estava ali. E ele ficou dormindo nesse mesmo ponto por mais de um ano. Ou seja, isso é uma informação importantíssima, porque a gente começou a sacar que o bicho ele tem uma preferência por um local para dormir. Provavelmente ele escolheu esse ponto porque é longe de predadores, os predadores não conseguem chegar lá. Ele entendeu que ali tem alguma vantagem para ficar e ficou ali por um ano. Então, assim, se por acaso a gente derrubasse esse barranco, o bicho já ficaria perdido, sabe? Porque ele não teria que procurar um outro lugar para ficar, correria mais riscos. Então é um pedacinho assim de informação da história natural desse bicho que ajuda a entender melhor como ele se comporta, né? Esse foi primeira nota que eu pude publicar. E ele não era o ninho dele, ele só ia dormir. Não era um ninho. Aqui era um barranco, assim, um barranco 90 graus mesmo, um paredão, onde ele onde ele dormia. Ele dorme na vertical mesmo, sabe? As retrizes dele são as penas da cauda, Serve né? de apoio para sustentação. Servem de apoio, sim. Aí essa aqui é sobre a gastroteca, essa rã, uma rã bem rara também, sabe-se muito pouco sobre ela. Nós encontramos a primeira vez em 2016, lá na nossa área, e já registramos um comportamento defensivo, que é a tanatose. E esse foi o primeiro encontro, né? No primeiro encontro a gente já viu isso. E nós, a partir de então, desde 2016, a gente tem acompanhado essa espécie na nossa área para tentar sacar quais são os ambientes que ela prefere ficar, porque a gente começou a perceber que a gente encontrava ela sempre no mesmo ambiente, no mesmo ponto. Então começamos a observar isso, a anotar tudo. Então, estamos trabalhando em um artigo maior, que foi um monitoramento de 4 anos, né? Então, aí a gente vai falar sobre o tipo de ambiente que elas preferem, sobre canto, quando ela canta, a época que ela prefere vocalizar. Então, é um outro trabalho que vai ser bem importante, porque não se sabe quase nada desses bichos. E quando se for para ver, muitas das coisas que não se sabe
não se sabe porque é difícil de encontrar o bicho no ambiente, né? Então, como a gente faz esse monitoramento diário, a gente consegue cobrir esse vão. Aqui também uma mais para ir perto, né? Nós observamos um indivíduo de Botrys de Araraquçu fazendo tanatose também, que é aquele comportamento defensivo de fingir que está morto, né? Entre aspas. Esse aqui foi um outro artigo também que foi importante, foi sobre a Saracura lisa. Ela é conhecida como o fantasma da Mata Atlântica, porque é um bicho bem difícil de encontrar. E lá na nossa área a gente encontrou um território onde elas dormem. Então são vários indivíduos que dormem no mesmo ambiente. E nós caracterizamos esse ambiente e descrevemos para mostrar que tipo de ambiente que eles preferem dormir. Como eles dormem todos juntos, né? É mais importante ainda preservar esses tipos de ambiente que usam. Temos esse aqui também, que foi acompanhamos toda a biologia reprodutiva do rabo branco rubro, Phaetornis ruber pygmeus, que é um dos menores beija-flores que a gente tem. São, se não me engano, 5 a 8 centímetros de comprimento, é muito pequeno. E nós acompanhamos desde a corte, né, a dança do macho para a fêmea, até a confecção dos ninhos, a postura dos ovos e o nascimento dos indivíduos e o primeiro voo deles. Isso aqui é o ninho que eles construíram. Isso aqui também é um monitoramento quase que diário que foi feito para poder coletar essas informações. Esse aqui foi o primeiro registro que se tem na literatura do Philidor artricapelus, do vira-folha, limpa-folha, fazendo ninho em um oco de bambu. E esse bambu, assim, no meio na beira da estrada. E ninguém sabia que esse bicho poderia fazer um ninho nesse tipo de lugar, de substrato. E nós conseguimos sacar, vimos um dia um adulto entrando, e quando fomos ver tinha um ninho ali. Então foi o primeiro registro de todos para essa espécie. E assim, nós dependemos muito também de parcerias com outros pesquisadores. Isso aqui foi uma parceria com o Vitor Piacentini sobre o amarelinho do junco. Esse aqui não foi registrado na nossa área, mas foi registrado pela equipe, foi registrado lá em Ubatumirim, e só tem 3 registros dessa espécie, do amarelinho do junco, para o Brasil, desculpa, para São Paulo. E um desses registros foi feito pela nossa equipe aqui na área de Ubatumirim. Um artigo também que eu gosto de mostrar, que foi super importante, foi sobre essa espécie aqui que a gente encontrou, Tropidophis pauciscamis, chamam de jiboinha. Ela costumava ser um boídeo, que é da mesma família das jiboias, mas já foi separada. Então ela é ainda chamam de jiboinha, né? Tropidophis pauciscamis. E a gente fez assim que a gente fez o registro dela na nossa área, a gente foi fazer um levantamento do que se sabia sobre ela, né? E a gente percebeu que os registros que tem da espécie são esses, o 2, 3, 4, 5 e o 6. É em Angra, aqui, se não me engano, em Salesópolis e Santo André, e nessa área aqui em Santo Antônio do Pinhal. E o nosso registro foi bem nesse vão aqui, nesse vão enorme, que não se tinha registro nenhum para o bicho, e nós conseguimos registrar. É uma serpente raríssima, em 7 anos que a gente monitora a área, só vimos uma vez, e foi essa única vez já foi suficiente para publicar isso, ver alguns comportamentos defensivos, que nem esse comportamento de enrolar, né, formar uma bolinha.
E foi um registro muito importante também. E nosso trabalho também envolve câmeras trap, que é importantíssimo também, e que muitas geram artigos, né? Que nem esse aqui, é de o gavião um povo pequeno, que também é para a Mata Atlântica, ele é ameaçado de extinção. E nós conseguimos, com uma trap, conseguimos gravar ele predando uma anfisbena, que aqui não tá dando para ver, acho que mais para frente mostra ele pegando o bicho aqui. Aqui no cantinho, acho que vai dar para ver. Ele predando uma anfisbena, coisa que não se sabia. Aqui ele pegando pelas garras, né? Eu sei que é difícil ver que é uma anfisbena, mas como a gente tá mais acostumado em ver o bicho, as características, o tipo de movimento, a gente tem certeza que é um anfisbenídeo. E assim, é E mais deu, um dado. e deu sorte de ele parar bem na frente da câmera Sim, trap cara. para se alimentar, né? Que Isso é muito, cagada. isso é muito louco, porque assim, a gente quando a gente vai colocar as câmeras trap, primeiro a gente primeiro tenta colocar o mais longe possível, né, da trilha para ninguém sacar, mas às vezes a gente tem que contar com a sorte, por mais que a gente escolha o ambiente, a gente tem que contar com a sorte, e nesse caso, assim, foi muita sorte que o bicho decidiu predar a anfisbena bem. Podia ter enquadrado um pouquinho melhor, né? Mas você viu que agora foi até pro meio da gravação. Mas, sim, a gente precisa de muita sorte também. E as câmeras trap são importantíssimas, porque a gente pega imagens como essa aqui, de uma onça parda. Antes desse vídeo, uma outra onça tinha passado e urinado nesse ponto. E chegou essa outra onça e fez esse comportamento, que é esse comportamento de Fleming, onde ela deixa a boca meio entreaberta e levanta a cabeça, né? Fica nessa posição, porque o odor ele entra por um buraquinho que ela tem aqui no céu da boca e entra em contato com um órgão que chama órgão vomeronasal, que ele é mais sensível ainda para odores. Então, quando ela faz esse comportamento, é que ela está tentando Identificar quem passou por ali, né? isso, exatamente. A E gente, você não ficou ressabiado de passar onde a onça ficou passando depois? cara, eu Fala, não tenho o nossa, menor. foi registrada a onça aqui. Porque assim, eu fico assim no Pantanal, tem cheio de Uhum. onça para tudo quanto é lado, falando. Só que a gente vê pegada, né? Passa um dia, não tem, no dia seguinte ela pegada. Fala, meu, ela tá andando por aqui. E vocês passam todo dia, ficam muito tempo no mato, não dá aquela preocupaçãozinha, não? Cara, pra ser bem sincero, não é uma coisa que eu fico preocupado. A gente nós encontramos vários vestígios, né, de pegada e tal. Mas assim, a onça parda, é muito raro os ataques. Um dos integrantes da equipe já encontrou uma, assim, a metros dele, e a primeira coisa que o bicho fez foi olhar e sair fora. Então, o ataque, sim, não é que nem a pintada. Eu confesso que se eu achasse um vestígio, não sei, eu ficaria meio esperto, mas com a onça parda não tem tanto essa preocupação. Tanto que a gente encontramos vários vestígios já. E, sim, é um bicho bem tranquilo. Tem um outro vídeo que eu queria mostrar, que é de um bicho bem raro também, uma ave. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E esses vídeos aí, vocês têm um canal no YouTube. Vocês Sim, postam sim. Depois eu te passo o link, você disponibiliza para. deixar aí pra galera, quem quiser se inscrever Tá. lá e ver os vídeos que vocês fazem dos monitoramentos, isso é interessante. Sim. E tá dando para ver aí a tela? Sim, sim.
Esse é um arapapá. Se sabe muito pouco também sobre esse bicho, ele é uma ave noturna e se sabe muito pouco. E aqui a gente teve a sorte também de conseguir de gravar o bicho caçando. Olha que louco a estabilidade da cabeça. Aqui, para onde ele está olhando, tem um laguinho com vários peixes. A gente não conseguiu pegar ele predando o peixe em si, atacando o, o peixe, mas a gente conseguiu. Aí tem um outro vídeo que mostrei com o peixe na boca, mas acho que não está aqui. Mas enfim, é um trabalho importantíssimo que tem com as câmeras traps também. Elas funcionam mais para o levantamento de felinos, de mamíferos e tal. Isso aqui foi também uma jaguatirica que resolveu desfilar na frente das nossas trap. Só que trabalhar com trap tem sido meio problemático, assim, porque a nossa área é muito grande, então nós não temos controle da área inteira, né? E aparece muito caçador, palmiteiro. Nós já tivemos mais de 12 câmeras trap roubadas. Então, no momento a gente está sem nenhuma em campo, porque a gente está indo, quase não está indo para lá. Então não tem como deixar lá, porque é um risco que se corre de roubarem, né? Agora, para que usam, não sei, mas é um dos riscos. Então, né? Eu já tive experiência de roubarem armadilha minha também. Armadilha maléfica, era tipo um pano, parece uma barraca de pano. Coloquei em Sim. uma área que tinha gente por perto, enfim. No dia seguinte fui ver cadê a armadilha. Eu falei, roubaram um pedaço de pano, que era para pegar insetos. Eu falei, que. E acho que deve ser também um problema, não só roubo das armadilhas das câmeras trap, mas também influenciando a fauna, né? Não tem muito controle de quem entra e quem sai. Não sei se Exatamente. percebem, conseguem identificar mais ou menos, porque daí como vocês estão no mato diariamente, vocês percebem qualquer alteraçãozinha, né? Conseguiram já identificar, por exemplo, trilha onde os caçadores ou o palmiteiro entram? Direto. Eles usam até a nossa trilha mesmo, e às vezes a gente percorre a trilha, começa a encontrar um monte de palmito cortado. Já encontramos, assim, no final da nossa trilha, que é lá pro fundo, né, da área, não é, como é muito longe, a gente não vai sempre. E teve uma vez que a gente foi fazer o monitoramento lá e tinha mais de 200 palmitos de Jussara cortado. E assim, palmito Jussara, para quem não sabe, é importantíssimo. É ameaçado de extinção por causa de palmiteiros, né? E é uma espécie importantíssima para a Mata Atlântica, porque muito bicho usa, mamífero, morcego, ave, mamíferos que eu digo, tipo, coati, muito bicho usa, é uma espécie importantíssima e tá se perdendo, tá em extinção. Até porque o tempo para ela frutificar demora de 7 a 10 anos. Então, quando você corta um palmito jussara, meu, ali já era. Muito difícil ter esse controle, né? É uma espécie chave, né? Tem muitas Sim. ligações e depende, o Uhum. ecossistema de uma forma geral acaba dependendo. E tem algumas ações que eu lembro que eu já vi alguma coisa, o pessoal fazendo reintrodução e manutenção, mas eu não sabia que era de 7 a 10 anos para começar É a começar fase reprodutiva. Então, assim, não, imagine se fazer a revitalização de uma população nesse cenário, né? O processo é lento, né, para fazer a recuperação sim. e tornar, tipo assim, viável os próprios indivíduos já começar a produzir novos outros indivíduos na área. É Uhum. uma estratégia a longo prazo, né? Longuíssimo prazo e que pode ir por água abaixo em 5 minutos. É só chegar alguém com um facão e derrubar. É complicado. Mas assim, vocês acabam fazendo um serviço interessante para a comunidade local aí, né, de Ubatuba, porque além da parte da pesquisa, o que vocês acabam gerando de conhecimento retorna de uma certa forma aí, né? Eu sei que o projeto tem atividades de educação ambiental, de ecoturismo, né, não sei Então, se fazem na própria área ou acompanham outros, se quiser falar um pouquinho dessas. nós já trabalhamos com educação ambiental, já levamos escolas para lá,
a alunos de graduação. Então, eu acho que é uma parte bem importante. Agora a gente está mais focado na pesquisa, né? Mas nós já trabalhamos com educação ambiental, levando escolas, a comunidade, não só ali no entorno, mas a gente tenta trabalhar com a comunidade em geral, sempre, principalmente com a questão de serpentes, porque matam muita serpente aqui em Ubatuba. Jararacuçu, assim, você vai nas comunidades, conversa com alguém e te fala, matei 3 jararacuçu semana passada. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tenta falar, ó, tá aqui meu número, uh, me liga assim que você vê, nós te ensinamos como manipular, a gente mostra que esse bicho não é tão perigoso assim quando respeitado. Então, assim, com a comunidade, isso é o principal ponto que a gente tenta trabalhar, porque a gente acredita que dá para reverter, sabe? Mesmo que sejam casos pontuais, assim, um bicho a menos morto, já é muita coisa pra gente. Se fosse só aí ainda, o É. problema, né? De uma forma geral, nessa época agora aqui, nessa semana que a gente está conversando, eu recebi nos grupos do WhatsApp aqui do condomínio do bairro e até mesmo do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no qual eu faço parte, representantes, mandaram lá falando que tinham achado uma cobra. Daí alguém do grupo do conselho falou, mata. Falei, como assim, meu? Alguém dentro do conselho da Câmara do Meio Ambiente falando, não, mata. Assim, era uma cobrinha pequenininha, uma daquelas dormideiras, né? Daí eu falei, não, pelo amor de Deus. Falei, não faz nada, é aquelas que ficam em horta. Falei, põe de um lado, que deve ser alguma região que tem mata próximo, então Hum, realmente sim, cobra é um problema que qualquer uma é alvo de matança. qualquer uma, cara, é É que muito. acho que pelo medo, né? As pessoas não conhecem e acabam. Sim, assim, é a ignorância no sentido mesmo da palavra, né? A pessoa não sabe, não sabe nada sobre o bicho e tá sempre, assim, são bichos que estão rodeados de mitos e quem nunca ouviu aquele mito da cobra que tava mamando na mulher, umas cobra que nem a cobra coral que pica com a ponta da cauda. Então tem muita informação muito mito, né, que ajuda essa discriminação com serpente. É, essa cobra que mama, morcego que é rato velho, muitas coisas ainda, né? Nessa mitologia dentro da biologia. Sim. Você comentou sobre as parcerias, que vocês acabam trabalhando sempre publicando as coisas em relação aos parceiros aí que auxiliam no desenvolvimento. Uhum. Eu sei que vocês têm uma sede que recebem pesquisadores. Se eu quiser fazer uma parceria e desenvolver um trabalho em Ubatuba, o que eu tenho que fazer? Hum. Eu tenho que apresentar um projeto? Como que é essa parceria? Então, Vai nós que algum aluno nosso aqui está pretendendo ir fazer fazer passamos um TCC na Mata super. Atlântica. Então, as parcerias que a gente tem, é porque como nós somos uma equipe muito pequena, nosso leque de conhecimento também não é mais restrito. Então, a gente precisa sempre procurar algum especialista em abelha, por exemplo, em alguém que manje mais de modelagem, alguém que manje mais de sensoriamento remoto. Então a gente sempre precisa de parcerias, né, outros pesquisadores. E para nós recebemos pesquisadores também, nós temos uma sede lá na nossa área com uma casa completa, quarto, banheiro, cozinha, tudo, para pesquisadores passarem alguns dias lá, fazer desenvolvendo o trabalho deles, né? Então, a única coisa que a gente pede é o projeto em si, né? Ver que ele quer fazer, aí passa por toda a equipe e, assim, desenvolver projetos lá sempre é uma coisa muito bem-vinda, porque é para isso que a gente está lá, né? Tentar entender o máximo que a gente consegue dos bichos dali. Então, ter gente de fora vindo aqui com outra visão é muito importante para a gente também. Então, acho que depois você pode passar o e-mail para
para a galera, que quem tiver interessado, tiver algum projeto, pode entrar em contato, a gente vai conversando e alinhando tudo. Eu vou deixar disponibilizado o site para eles Sim. acessarem, quem tiver interesse. Você falou da equipe, assim, como que eles trabalham aqui? Em quantos são? Como que vocês dividem a atividade de vocês? São todos Uhum. biólogos ou é meio diversificada a coisa aí? Então, agora nós estamos com duas filiais, né? Tem uma aqui em Ubatuba, uma área aqui em Ubatuba, e eu tenho uma equipe em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. E aqui em Ubatuba nós trabalhamos em três, são dois biólogos e um técnico de campo. E assim, a gente divide, quando a gente seguia a rotina normal, né? Era sempre os três na trilha. A gente sempre tenta trabalhar com pelo menos dois na trilha, porque caso alguma coisa dê ruim, nunca é bom tá sozinho. Então a gente se divide desse jeito, no mínimo duas pessoas, tanto para as trilhas diurnas quanto para as noturnas. Mesma coisa lá para outra sede. Sempre tem no mínimo duas pessoas para fazer as trilhas. E aí na hora de escrever os projetos, aí é todo mundo. É todo mundo conversando, discutindo ideias e até sair o produto final. Eu acho que para você, como biólogo formado, estar dentro do mato todo dia, você imaginava que você estaria fazendo isso? Que acho que assim, todo biólogo imagina isso da profissão dele, né? Falando assim, eu quero estar no mato, quero estar vendo bicho. Como que você chegou até o projeto? É, como que você vê a importância de algumas formações que você teve para a sua atuação hoje, que hoje você é um pesquisador, apesar de você não estar inserido dentro da academia, onde a gente costuma ter, né, uma pesquisa é feita nas universidades, mas vocês são um centro de pesquisa, basicamente, né? Se você Uhum. puder pensar na sua formação assim, nossa, como que é primeiro, você se via na graduação hoje fazendo o que você faz, ou falar, não, com certeza que era acho que isso que você queria, mas não sabemos se seria ou não, né, que a nossa vida eu também desejava estar no meio do mato, hoje eu estou numa uma posição administrativa, eu fico mais dentro de uma sala na frente do computador resolvendo problema do que no meio do mato onde eu adoraria estar, né? Mas como que foi até você chegar aí e essa Não, formação aí? eu não fazia ideia de que estaria trabalhando aqui. Na faculdade, assim, na verdade eu comecei pensando em biologia marinha. Então eu fui para feiras já com a intenção de pedir transferência para alguma para São Vicente, por exemplo, para Santos. Mas aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar, conheci minha orientadora que trabalhava com aves, comecei a me encantar com aves e comecei meu TCC e meu estágio foi só nisso. Agora eu conheci o projeto assim, foi meio não foi ao acaso, mas tive um pouquinho de sorte, porque assim, um amigo meu da minha sala, ele já fazia o TCC, ele já conhecia o projeto, ele fazia o TCC dele nesse projeto, e ele precisava de alguém para ajudar ele em campo. E ele chamou uma galera, ninguém animou ir. Falei, eu vou te ajudar. Isso eu tava no último período lá em Alfenas, né? E aí eu vim aqui para Ubatuba, fui ajudar ele, fiquei uma semana e tal. E por sorte, eles precisavam de alguém que trabalhasse com aves. E aí eu falei que meu TCC, meu estágio todo foi com aves, né? E aí eles me deram, assim, um voto de confiança, porque eles viram que já estava mais inserido nesse meio e tal, estava terminando a faculdade, e aí me perguntaram se eu me interessava em conduzir pesquisa aqui. Foi a decisão mais fácil da minha vida, né? E assim, durante a graduação, uh, muita coisa foi importante, principalmente a parte de escrever artigos, né, de saber como fazer uma pesquisa,
o campo, eu tive muito campo, por sorte, no meu curso. Tinha bastante campo, então foi uma coisa que me preparou também, porque aqui é puro campo. Eu não era tão acostumado com história natural. Não era eu trabalhei só com modelagem. Então tive que aprender do zero, assim, essa nova área, né? Porque eu realmente não conhecia a história natural. Como você falou, que acho que foi a decisão mais fácil que você tomou na sua vida, acho que qualquer um seria falar, nossa, um trampo desse é o trampo de sonho de qualquer biólogo, né? Não sei, acho que se tiver faltando alguma coisa, você acha que devo falar do projeto? Acho que o que eu tinha para direcionar estava mais ou menos por aí. Se achou que ficou faltando alguma coisa, fica à vontade para Não, cara, eu acho que é acrescentar. isso. Eu acho que é importante. Acho que o principal ponto é eles saberem que existe a história natural, porque é uma área que tá cada vez mais fraca. Saber que tem gente que trabalha com isso, nós estamos de porta aberta para quem quiser desenvolver algum projeto na nossa área, só entrar em contato com a gente, nós vamos conversando e ver o que desenrola. E acho que é isso, cara. Não, não, acho que nós cobrimos tudo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também é que eu não teria esse emprego se eu não tivesse me arriscado, né? Sim, eu não, eu na faculdade era bem apertado de grana, mas mesmo assim eu decidi vir para conhecer o projeto e tentar ver porque eu ainda estava meio perdido, na verdade, né? O último, último período de faculdade ainda estava meio perdido, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia fazer mestrado, se eu ia tentar consultoria. Então essa quando eu arrisquei conhecer o projeto aqui, né, eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas acho que vale a pena, assim, né, conhecer um, uma área nova, uma área de estudo nova. Quem não arrisca não petisca, né? Aquela velha frase. Você falou que você estava apertado de grana, né, que é a realidade de quase todo graduando que sai de casa para estudar, né? Isso é meio normal. Daí falando em grana, assim, como o projeto ele é financiado, vocês conseguem parceria, financiamento, vocês conseguem ter verba de algum lugar para vocês manterem o projeto? Acho que esse é um ponto que a gente não comentou que talvez seja interessante. Uhum. O financiamento é particular, então nós já tentamos ter verba de governo ou de outras instituições, tipo o Boticário, e outras que oferecem verba, mas a gente não atendia muito bem os requisitos. Então, por enquanto, o financiamento é particular, é privado, entendeu? Porque não conseguimos essas outras verbas de outras fontes. Que muitas vezes depende de algumas especificidades dos editais, né, principalmente de empresas que financiam essas atividades de conservação, e por causa de um detalhezinho não é possível. Mas que bom que tem alguém que dá dinheiro para desenvolver essas atividades de conservação, né? São raras, mas assim, quando tem essa oportunidade, realmente tem que ser muito bem aproveitado. Acho que é o altruísmo, né? Na forma mais pura. Sim, o apaixonado aí por Ubatuba faz Sim. um trabalho louvável. E eu acho que tem que ser divulgado, por isso que eu acho que é até importante essa fala, é agradecer a autorização para a participação, para assim, para as pessoas conhecerem o belo trabalho que vocês realizam aí nessa área, que é um bioma extremamente importante de ser conservado, tem uma pequena quantidade restando aí, e como você mostrou nesses dados, que assim, coisas que a gente nem conhece ainda, né? Então, Sim. E aí, eu esqueci de comentar uma coisa a importância da nossa área ali é que a gente está no Parque Estadual, não estamos na área de Parque Estadual de Serra do Mar, mas estamos ali no mesmo contínuo de Mata Atlântica. Então, se eu não me engano,
maior, ou segundo, é o maior contínuo de Mata Atlântica que a gente tem, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, por a gente estar estudando ali no meio desse contínuo, a gente consegue entender melhor os processos ecológicos que estão rolando ali. Acho que isso é uma coisa importante de falar também. Mas, cara, valeu demais pelo convite, é sempre bom. Acho que é importante as pessoas saberem que tem gente que se importa com conservação, principalmente da Mata Atlântica, e quem precisar, quem tiver interesse em conhecer, tiver algum projeto, entre em contato, porque eu acho que esse contato com o mato para biólogo é importantíssimo, não tem como escapar, né? Mesmo que seja, acho que mesmo que seja de laboratório, eu acho que é importante ter esse contato com o mato, né? Acho que somos suspeitos para falar isso. Pouquinho. Né? Eu viveria no mato, se possível, também. Quanto mais aula de campo ou atividade de campo, isso, mesmo sendo cansativo, isso me revigora, que assim, eu vou para campo, eu volto com mais pique, mais ânimo. Uhum. Bem, novamente gostaria de agradecer, Rafael, pelo tempo que você dedicou aí para essa nossa conversa. Certamente acho que vai ter muita coisa interessante para os alunos, eles vão aproveitar bastante conhecimento aí. Se tiverem alguma pergunta também, pode entrar em contato comigo, com a instituição, que a gente faz de tudo para responder. Agradeço novamente imensamente pelo esse tempo dedicado. Pessoal, essa foi mais uma conversa com Biologia em Rede. Nos vemos na próxima. Até mais. Valeu, até mais.